episódio do projeto mais legal da minha vida. Juntei 4 caras incríveis para a gente fazer uma resenha livre, leve e solta, para falar um pouco de futebol, destrancar as retrancas que a gente vê na vida, a falta de criatividade e liberar a flauta, né, cara, para a gente poder tocar em qualquer amizade. Hoje é dia 31 de janeiro de 2021 e a gente vai iniciar esse programa para falar de futebol do Rio Grande do Sul, e num momento muito importante, né? A gente tem um Campeonato Brasileiro onde está sendo liderado pelo Colorado, e o nosso querido Grêmio vem sofrendo na tabela, mas quem sabe a gente nos próximos episódios tem uma situação melhor. Mas eu vou dar as boas-vindas a todos esses caras que eu convidei, e a gente vai se apresentando. O primeiro que eu chamo, Fagner Elischer, o monstro tricolor. Bom, eu quero agradecer ao Rafael, então, que fez esse convite aí, nesse desafio de falar sobre futebol, né? Parece simples, mas é um esporte que trabalha muito com a emoção de todos, né? Então, principalmente Grêmio e Inter, aí quando a gente toca no assunto, defende um lado, defende o outro, e aí sempre o torcedor, que é movido pela fé, pela paixão, ele vai para o lado que lhe convém. Então, como eu disse, parece fácil, mas falar de futebol também, às vezes, é um pouco complicado. Então, um desafio que eu agradeço ao Rafael, e também quero cumprimentar o Marcel e o Daniel, né, que com esse primeiro episódio aí a gente vai conseguir, com certeza, deslanchar sobre o assunto. Aproveitando já o gancho que o Fagner nos deixou, vou apresentar então a Ala Colorada, que termina esse domingo feliz, suado, mas feliz, né? Primeiro, então, vou chamar o Marcel para dar o alô para vocês e se apresentar nesse projeto. Opa, galera, tudo bem? É um prazer inenarrável estar com os amigos e falando sobre futebol, né? Uma pauta que a gente gosta tanto e que a gente já conversa, mas nesse projeto muito bacana aí, veio com a ideia do Rafa e aí chamou a galera certa para a gente fazer esse projeto decolar. Primeiro que é um grande prazer e a gente vai tentar, eu acho que o maior desafio ali, como o Fagner falou, é a gente conseguir separar um pouco da emoção e da razão, né? Nós somos torcedores apaixonados, mas acima de tudo também gostamos de analisar o futebol. Então acredito que vai ser um programa muito interessante aí para a nossa audiência e vamos aí, né? Vamos então no primeiro programa e para os colorados, então seguimos na liderança. E os gremistas também numa final de Copa do Brasil, então, assunto nós temos aí de sobra, né? A final da Libertadores ontem também. E vamos lá, vamos fazer um grande programa aí junto com os amigos. O próximo da Ala Colorado, então, Daniel Scherer, para dar o seu boas-vindas a esse projeto e a sua primeira fala. Aí, boa noite, então, para a galera toda. Então, imenso prazer aí, agradecer aí o Rafa pelo convite, a ideia espetacular aí da gente poder conversar sobre futebol, debater ele, né? Ainda mais no final de domingo, aí que acho que é onde a gente já tem isso muito na veia, né? De passar o final de semana acompanhando os resultados, e aí o domingo à noite a gente poder encerrar a semana aí com um assunto que a gente tanto gosta, né, que é a paixão nacional, que é o futebol. Ainda mais aí num ano aí que a gente está tendo um campeonato aí que, dependente da posição do Inter, que está fazendo uma boa campanha, a gente está tendo um campeonato muito mais equilibrado do que o ano passado, né, que a gente, até o gramado, já sabia que o Flamengo ia ser campeão com 5, 6 rodadas de antecedência, né? E esse ano a gente está tendo aí, então, um campeonato muito bem disputado, bom. Pena de tudo isso é a gente não poder estar presencialmente no estádio, né? Acho que isso aí é a maior pena. Mas é muito bom, então, a gente poder agora estar aí conversando com os colegas, o Marcel, o Rafa, o Pete, e esperamos aí ter bastante trocas aí nesses dias. Então, tá, para o nosso primeiro episódio, eu vou trazer o cardápio, né? A gente vai falar primeiro do Grêmio, que jogou hoje de tarde, empatou com o Curitiba, lá no Paraná. Depois a gente passa pela vitória do Colorado, o líder do campeonato. E por último, uma pincelada sobre o que foi a final da Libertadores e o que vocês imaginam sobre o que é esse jogo de final único, o que vocês estão achando disso. Mas a gente vai tocando, então, esse bate-bola. Vou abrir com o Grêmio. Fagner,
Dá para aguentar o Grêmio de Renato ainda até o final de 2021 ou a gente já pode largar de mão? Olha, eu já tive várias opiniões com relação a isso, mas eu sei que talvez hoje eu esteja com a minoria da nação tricolor. Eu mantenho o Renato no comando, porque fazendo uma avaliação do time, dos atletas que entraram em campo hoje, foram 10 desfalques, nós não temos uma equipe qualificada para manter um campeonato longo. O Grêmio tem um time mais ou menos, e tirando esse time aí, com esses 10 desfalques, nesse exemplo de hoje, o elenco é muito limitado, é limitadíssimo, não se consegue ver uma jogada, mas e aí? O problema é do Renato, que o Jean-Pierre errou o pênalti, o problema do Cortez, do Renato, que o Cortez não consegue cruzar uma bola. Então, eu mantenho o Renato e eu assisto bastante o futebol também europeu e vejo os técnicos lá com uma longevidade nas equipes muito grande. E são equipes que dão certo com esses técnicos. Então, eu vejo hoje o Renato, com seus 5 anos de casa, eu daria mais esse ano ainda, até porque é um ano atípico, né, que ele não terminou, na verdade, 2020, 2021 está entrando aí, e os campeonatos ainda estão rolando, nós temos a Copa do Brasil, porque, claro, que o Renato tem algumas coisas que ele exagera nos seus comentários. Por outro lado, tem algumas coisas que tem razão. A imprensa no Rio Grande do Sul, ela é difícil, ela pega pontos que ela quer criar polêmica, né? Porque eles têm assunto, criam conteúdo em cima de Grêmio e Inter, e às vezes esses conteúdos eles querem mudar um pouquinho o foco para poder falar um pouco mais e criar uma outra atmosfera aí na equipe. Então, o Renato tem razão em algumas coisas, eu deixo o Renato, só que tem muita peça aí que não está funcionando. Então, para mim, nós não temos elenco. Por que o Grêmio se dá bem em campeonatos de mata-mata? Porque o time do Grêmio, bem treinado, ele é um time bom. Então, ele consegue se dar bem nesses campeonatos. Agora, a longo prazo, o elenco não funciona. E aí eu já vou puxar para um outro episódio, nós falarmos sobre os pontos corridos. Né? Que eu sou um defensor aí do mata-mata, não precisa ser primeiro até oitavo, mas o primeiro é o quarto lugar, semifinal e final, porque o campeonato, mais uma rodada... acabou o campeonato. E aí tu vai fazer o quê? O Grêmio já está num desânimo com o Campeonato Brasileiro que não tem explicação, né? Entrar com um time desses com essa de cabeça baixa, sem reação alguma, acabou, não tem mais o que fazer. Então o campeonato não pode, pontos corridos no Brasil não funciona. Tu pega o primeiro ao quarto, que te dá a chance ainda de chegar ao quarto lugar, e aí sim para o mata-mata, e aí é outro ânimo. Mas o Grêmio com esse tipo de estrutura não vai ser campeão brasileiro muito nos próximos anos aí. Dessa forma, não. Então, assim, mantenha o Renato. Eu vou chamar a rapaziada colorada que deve ter dado uma secada hoje de tarde, mais cedo um pouco, para ver o que eles me dizem. O time do Grêmio fez certo na estratégia de focar simplesmente na Copa do Brasil e está largando o Campeonato Brasileiro? Ou vocês acham que ainda dava para brigar um pouco, por mais que o time vive um momento em decadência, se ainda dava para brigar um pouco mais pelo Brasileirão e daqui a pouco buscar um G4 com mais tranquilidade? O que vocês me digam, galera? Bom, galera, posso começar aí, Dani? Vai, firme. Assim, eu estava escutando atentamente aí o Fagner e concordo com alguns pontos, mas discordo com outros. O primeiro ponto que eu discordo, e aí vem uma fala do próprio Renato Gaúcho, é que nessa última sequência, se a gente olhar um pouquinho para trás, ele deixou claro que o Grêmio estava vivo no Campeonato Brasileiro, né? Embora disputando uma Copa do Brasil, o Grêmio estava vivo e dependeria muito dessa sequência de resultados. Se eu não estou enganado, lá contra o Atlético Mineiro, é isso? Que já começou com empate. Aí vem a derrota do Grenal do jeito que foi, com tanta polêmica. Aí vem o fracasso aqui polêmico na Arena, que depois a gente pode discutir. E aí o Grêmio com certeza não tem mais chance de títulos. E aí, resgatando até o que o Daniel falou, num Campeonato Brasileiro que foi, se não o mais parelho, um dos mais parelhos de pontos corridos, né?
Parecia que ninguém queria esse brasileiro. O Inter começou liderando, cedeu a liderança, veio em São Paulo, Atlético Mineiro, o Flamengo com o grupo mais qualificado, que eu entendo ainda que seja a maior ameaça para o Inter. Então, assim, ó, eu acho que o Grêmio, ele tentou, não é que ele abriu mão do Campeonato Brasileiro, até porque o Campeonato Brasileiro é um desejo para Inter, para Grêmio, para todos os times, independente se está disputando Copa ou não. Mas eu acho que as circunstâncias futebolísticas, dizemos assim, que fez que o Grêmio abrisse mão do Campeonato Brasileiro. O Renato, até onde ele pôde colocar as forças, o time completo ele colocou, né? No Atlético Mineiro contra o Inter, o Flamengo a gente já é uma outra pauta, é uma outra polêmica, mas eu entendo e discordo ali no ponto do Renato, independente de ser colorado ou não, mas para mim o ciclo do Renato como treinador acabou, tá? Treinador do Grêmio. E ele foi um técnico longevo no Grêmio. Ele teve muitas chances, ele ganhou muitos títulos, ele foi um baita treinador do Grêmio. Não é à toa que tem a estátua dele lá, não só o que ele fez como jogador, mas como treinador. E aí, já puxando para um debate, se a gente for ver, eu concordo ali com o Fagner quando ele disse que o técnico tem que ter continuidade. Isso é um problema aqui no Brasil, né? O técnico perde 2, 3 seguidas, todo o trabalho e planejamento dele já passa a ser questionado. Isso é um absurdo. Isso acontece só aqui no Brasil, América do Sul, alguns países, beleza, Europa, isso não acontece. E aí eu trago ali o exemplo do Kudê, né? O Kudê, ele estava sendo questionado, teve problemas políticos, problemas extras, mas eu mesmo não concordei, no meio de um campeonato brasileiro, que o Inter ainda estava ali, mesmo com altos e baixos, estava sempre beirando ali o G4, trocar o treinador. No fim foi bom e deu no que deu, a gente viu, né? Muito mais por méritos do Abel do que por questões de planejamento, né? E convicção de trocar um treinador. Mas eu acredito que tem que ter essa continuidade também. Mas nesse caso do Renato Gaúcho, eu acredito que o ciclo acabou. E isso, quando a gente escuta a coletiva dele, fica muito claro. No momento que tu tira o foco da falta de futebol, que teu time não consegue mais render, o teu time só empata ou perde, como ultimamente, cara, tu coloca o foco na arbitragem, parece que também tu não tá mais afim, tu também não tem mais o que extrair daquele teu grupo, que é um time bom, é um grupo qualificado, só que não é o melhor time do Brasil, não é o melhor grupo do Brasil como ele citava. Então, claro que tem outras questões, a questão da arrogância, a questão da prepotência, daqui a pouco pelo perfil dele e pelo que ele já conquistou. Eu acho que aquela entrevista ali depois do jogo contra o Flamengo foi uma entrevista muito infeliz, desrespeitosa, e não falo como colorado, falando como pessoa, foi uma entrevista totalmente desrespeitosa, então acho que ele tem que assumir quando ele erra, essa é a maior dificuldade dele. Mas isso só para iniciar, não vou me prolongar, porque temos aí o Dani também para compartilhar. Aí, valeu, Marcelo, bom, concordo muito, acho que é a mesma linha, assim, de raciocínio também, a questão do Grêmio até... Eu vejo que o Grêmio é uma instituição, o Grêmio tem muita camisa para chegar a um ponto de abdicar de um campeonato brasileiro muito de acordo com o resultado ali do Grenal, né? Então, acho que o Grêmio, com certeza, sem a instituição, o Grêmio ela é um time que tem que estar sempre brigando ali na ponta da tabela. O Grêmio, embora esteja hoje em 7º lugar, tu vê a equipe que menos perdeu no campeonato, ela tem 5 derrotas. Né? Então, é um time que o principal adversário do Grêmio mesmo foi o excesso de empates. Foram muitos empates, né? Então, isso aí acaba traduzindo depois aí num resultado aí de estar hoje aí em 7º lugar, não sabendo se vai chegar a entrar no G4, mas acredito que o Renato, ele como um líder do grupo, eu admiro muito o trabalho dele, e como colorado reconheço, ele é muito identificado com a instituição, porém eu acredito que ele está hoje prejudicando, está tumultuando muito esse ambiente interno ali, jogando muita culpa para a arbitragem, para o VAR e tudo mais. E aí, hoje, assistindo o jogo do Grêmio, ali tu vê que os próprios jogadores do Grêmio já estão entrando nesse clima de desequilíbrio, de quando teve o pênalti ali, o pessoal vai para cima da arbitragem. Eu vi a Batalha dos Aflitos, parecia a Batalha dos Aflitos, 3, 4 vezes os caras tomando cartão,
sabe? Pô, o cara foi no VAR, foi dado pênalti. E essa não aceitação e de que parece que o Grêmio vai acabar diminuindo muito o Grêmio. Eu não vejo o Grêmio como merecendo isso. O ciclo do Renato, eu vejo, muitos anos dentro do clube, né? Então também gera um certo desgaste. Acredito que o Grêmio tem, com certeza, condições aí de estar brigando mais acima na tabela, né? E não ficar dependendo, talvez, de uma final aí agora da Copa do Brasil para poder garantir a sua vaga. Esse excesso de confiança, acredito que ela acaba se prejudicando muito, prejudica muito o ambiente interno do Grêmio. E fazendo uma ressalva aí, muito que eu concordo com o Fagner disse da questão do Campeonato Brasileiro, né? Eu também sou partidário aí de ter classificar talvez os 4 primeiros para ter uma final, ter um evento, uma final, porque realmente um campeonato de pontos corridos, por mais que possa ser justo, a questão da meritocracia, ok, mas às vezes o time pode ser campeão, por exemplo, no meio de semana, numa tabela de meio de semana, jogando lá contra o Goiás, entendeu? Porque a combinação de resultados pode se tornar favorável a ser campeão. Então, eu acho que perde o encantamento do campeonato quando tu não tem uma final. Então, acredito que classificar os 4 primeiros, o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro, né? E sendo que os 2 primeiros com a vantagem de jogar a decisão em casa, no mata-mata, e uma semifinal, uma final depois, tornaria um baita de um evento, né? Assim como a gente viu da Libertadores ontem, né? Então, toda aquela questão de entrada em campo, tudo, né? E aí o campeonato acaba ficando sem graça nesse ponto. Como já aconteceu outras vezes, o time ser campeão no meio de semana, jogando lá contra o Criciúma, vamos dizer, né? Numa quarta-feira. Acho que isso aí perde a graça do campeonato. Fagner, a gente já está projetando a final da Copa do Brasil, que ontem se confirmou a data, né? Daqui a um mês. Mas eu vou te confessar que vendo o jogo do Grêmio hoje, eu fiquei preocupado porque banco a gente não tem, né? Se vai entrar o Tassiano na final da Copa do Brasil para mudar um jogo, a gente daí não vai ganhar do Palmeiras. Não tem condições. Como eu disse antes, o elenco é muito fraco. A equipe talvez mexeria algumas peças, porque o que eu entendo, assim, por exemplo, Pinares é a camisa 10 da seleção chilena e a reserva do Jean-Pierre, que aí começou com uma joia como craque e hoje a gente está vendo o que está vendo. Então, aí já é uma peça que eu iria mexer. Então, claro que hoje praticamente todo o time, né, a zaga, o goleiro, o ataque, horrível. Mas para fazer essa final, eu acredito que o Renato, como o campeonato agora acabou praticamente para nós, agora sim entra aquela questão de poupar alguns jogadores para jogar essa final com tudo e aí trocar essas peças, porque banco realmente não tem condição. Principalmente recuperar o Maicon, né? Porque o Maicon é uma peça fundamental para esse time do Grêmio jogar um futebol pelo menos um pouco melhor. 45 minutos o Maicon, né, Rafa? Porque o nosso meio-campo depende muito dele. E eu acreditaria um pouco mais no Pinares também. O Marcel tocou na entrevista do Renato da última quinta-feira, né, depois do jogo do Flamengo. O que vocês acharam? O Grêmio entregou, não fez força para ganhar o jogo ou simplesmente deixou a onda levar? Porque eu vou te confessar, talvez o jogo em si não me pareceu estranho. Eu acho que o time do Flamengo tem muito mais time, fez um resultado ao natural contra o Grêmio. Sim. Mas agora, alguns momentos do que aconteceu depois e a própria entrevista dele dá brecha para a gente pensar que, infelizmente, o Grêmio entrou para perder aquele jogo sem fazer esforço nenhum para competir, né? Deixa eu só fazer um comentário iniciar, porque eu toquei nesse assunto, porque primeiro que eu acho que não existe o fato de entregar. No momento que é um profissional, a gente pode ter jogado bola, alguns de forma amadora, alguns tiveram uma vivência profissional, mas, cara, é muito difícil tu entrar em campo te expondo como atleta e entregar um lance. Só que a gente sabe disso, tem como o cara, eu vou, mas eu não vou muito, tu entendeu? Foi isso aí.
O Rafa falou em não fazer força, né? Mas eu não vou muito, eu não vou fazer muita força. Eu vou começar o jogo com ímpeto, né? Como o Grêmio iniciou com ímpeto, e daqui a pouco, se o Grêmio tivesse também com toda a força, iria perder o jogo, porque o Flamengo é mais time que o Grêmio, tu entendeu? O Grêmio não ganhou de nenhuma equipe do G6, né? Não conseguiu vencer. Então, por que venceria? A gente tinha essa expectativa como colorados em virtude da tabela. E aí, pela rivalidade, já começa. O Grêmio vai entregar, o Grêmio vai tirar o pé. E no segundo tempo, principalmente, me pareceu que o Grêmio, isso que foi citado de tirar a força, de tirar o pé, no segundo tempo, muito mais, né? Muito mais. E aí o Flamengo foi para cima com a qualidade técnica que tem. No momento que o Grêmio, que é um time de força, né, que é um time de velocidade, tira o pé e tira a força, o Flamengo, com a qualidade que tem, vai ir para cima. Claro. E aí foi 1, foi 2, foi 3, aí o Diego Souza achou aquele gol de falta, né? Até brinquei ali, o Diego Souza fez os 2, quando ele fez o segundo, ele já sentiu, deixa eu sair, porque senão eu vou fazer o terceiro aqui, né? Porque ele finaliza muito bem, daqui a pouco, numa bola despretensiosa, ele mete mais um gol e empata o jogo, que seria ideal. Então, assim, eu não digo questão de entregar o jogo, mas questão de não ir muito. Eu não vou ir muito. E aí, claro, o Renato Gaúcho, como eu falei anteriormente, ele está numa fase que, para mim, ele está totalmente perdido do que ele quer do grupo e do que ele fala para a imprensa, entendeu? Ele não pode chegar depois e falar, se o resultado do Grenal fosse diferente, eu iria entrar de outra forma. Aí ele está colocando todo um profissionalismo, inclusive do elenco dele. Cara, ele tá botando o elenco dele para baixo, dizendo que os caras entraram para entregar aquele jogo. Então, isso eu abomino, porque isso não é uma atitude profissional, tá? De um cara que é treinador, que já ganhou tudo com o Grêmio, tá? E que comanda vários profissionais. Então, por isso que eu bato muito nisso. A entrevista dele foi totalmente infeliz. Ele não esquece esse momento que o Inter está vivendo, para ele não aceita, entendeu? Ele não consegue aceitar que o Inter está aí a 9 jogos, 9 vitórias consecutivas. Foi só pela arbitragem isso, tio? Não existe. Não existe. Como não existe esse papo de campeonato comprado, não existe de jogo que entregaram. São as circunstâncias do futebol. Beleza. Acho que a gente guarda o Grêmio para o segundo episódio, né? O Grêmio pode voltar para Casa Mata e vamos falar então do líder do Campeonato Brasileiro de 2020, que está acabando em 21. O Inter, como o Marcel acabou de dizer, engatou a 9ª vitória seguida, é o maior recorde de vitórias, desbancou o Flamengo do poderosíssimo Jorge Jesus, que virou uma lenda no futebol brasileiro. O Inter do Abel, então, passa a ser esse recordista de vitórias e está a 5 jogos de um título que faz muito tempo que a torcida não até eu acho que não esperava, né, meninos, nesse começo de campeonato, mas que vem se consolidando. Claro que tem ali concorrentes fortes chegando nessa briga, mas eu queria ver de vocês, o que vocês acham desse momento e como que vocês projetam esses 5 próximos jogos, que eu acho que hoje a gente teve um jogo chave para o Inter, porque o Bragantino é um time bem ajustado, um time que vive uma fase positiva, e agora engata esse sprint final para tentar esse título que não vem há muito tempo, né? Olha, eu não sei se daqui a pouco os guris aí dos Colorados, o Dani também pode dar uma sequência, mas tem coisas que às vezes no futebol a gente também não consegue entender, né? O Inter com 9 vitórias, chega num momento também delicado, tu falou num sprint final, agora se tu pensar 5 jogos, o Inter fazer mais 5 vitórias, 14 jogos, 14 vitórias, digamos assim, se fosse engatar, mais 5 vitórias, eu acho algo assim surreal de acontecer. Então é um momento delicado e preocupante até para a equipe do Inter, né? Eu não acredito nessas 5 vitórias. Por outro lado, também o Inter pode aí ter um tropeço, porque ele ainda tem um pouquinho de gordura aí para queimar nesse final do campeonato. Eu acho que o adversário do Inter é o Atlético. Por mais que o Flamengo tenha equipe, mas eu acho que o técnico do Flamengo deixa a desejar. Então eu acredito muito no Atlético. E o elenco do Inter, sim, é melhor do que o Grêmio. Por quê? Usando o exemplo do ataque, o Inter estava com o atacante, o Paulo Guerreiro, sai Paulo Guerreiro, entra Galhardo, faz gol, vira artilheiro, sai o Galhardo, entra outro menino aí que agora eu não... O Yuri Alberto. O Yuri Alberto. Então, assim, aí tu vê que tem um elenco que dá continuidade. Agora,
para manter mais 5 jogos até o final do campeonato, vamos pensar 14 vitórias, é algo assim surreal, e eu acho que liga o alerta, que eu sei que também o Abel, nesse ponto, ele é um bom comandante para esse sprint final aí. Dificilmente alguém tira o título do Internacional, essa que é a verdade. E eu acredito, né, guris, vocês que acompanham o Inter praticamente diariamente, o Abel encontrou um jeito de jogar que é totalmente diferente do que vinha o Inter fazendo no início desse campeonato, né, com o Kudê. Os próprios últimas vitórias demonstrou isso. Conseguir o resultado e fazer de tudo para manter. Hoje, até o Bragantino, eu achei que no segundo tempo o Inter realmente controlou o jogo. Fez os 45 para terminar. Mas se tu pegar o primeiro tempo do jogo, o Bragantino se mostrou uma equipe organizada e que poderia daqui a pouco até fazer frente ao resultado que o Inter tinha, e tinha de forma positiva, né? Porque a partir de hoje, talvez só temos 3 candidatos, né? Que é o Inter, o São Paulo e o Flamengo, que amanhã, se vencer... O Flamengo e o Atlético. Flamengo e Atlético. O São Paulo caiu, mas mas realmente o jogo de hoje foi um jogo nervoso pelas circunstâncias, mas foi, se tu for ver assim, tudo bem, um jogo controlado, mas o Inter correu o risco, tanto que o Lomba fez no segundo tempo 2 defesas, uma defesa incrível ali, e que poderia ser outro resultado, poderia ser um empate. Então, embora aí 5 pontos de distância, né? Eu tô com a tabela do Inter aqui, o Inter tem mais 5 jogos. Eu vou dizer uma coisa, né? Nós, enquanto colorados, a gente está muito empolgado com essa possibilidade que ela está viva. Se tu pegar o Tristão e outros matemáticos, eles vão falar que o Inter está com 70, 75, deu. Não, peraí. E isso o Abel faz muito bem. Galera, não ganhamos nada ainda. Ele tem controle total do vestiário. O Thiago Galhardo, que quis fazer cheirinho e tal, ele já foi, não, assim, ó, chega disso, entendeu? Exatamente. Vamos focar como no Grenal. O Inter venceu, os jogadores comemoraram falando Inter, não falando, zoando o Grêmio, um minuto de silêncio, não. O foco é o Campeonato Brasileiro. Foi excelente ganhar o Grenal, né? Fazia 11 Grenais que o Inter não ganhava, perfeito, mas o nosso foco é o brasileiro, nosso campeonato não vai ser ganhar um Grenal novamente. Então vamos manter o foco. A gente viu hoje, eu falei, o jogo vai ser difícil, vai ser chorado, vai ser 1-0, 2-1, não deu outra. Contra o Atlético Paranaense vai ser outro jogo encardido, assim como todos os jogos finais, porque todos os times eles vão estar disputando alguma coisa. Ou eles vão estar disputando zona do rebaixamento, Libertadores, Sul-Americana, G4 ou lá o título. Então, os jogos são encardidos. Então, esse foi digamos que esse brasileiro 2021 totalmente atípico, sem torcida, com o coronavírus. Então, a gente pode dizer que foi um campeonato atípico, mas ele também foi atípico porque a gente tem aí hoje 3 grandes clubes brigando pelo título e vários outros times envolvidos numa possibilidade de vaga, né? Então, assim, o campeonato ainda não está ganho, o campeonato ainda não está decidido. 2 vacilos já passa, né? 2 vacilos, 6 pontos, o campeonato já está em outras mãos. Eu acho que o Atlético tem a tabela mais fácil. Se a gente pegar a tabela do Atlético, é a mais tranquila. O Flamengo, ele tem um grupo mais qualificado, como a gente viu o jogo contra o Grêmio. Cara, tu bota lá o Arrascaeta, o Gabigol, os caras trocando bola numa facilidade, entrando na área, metendo gol de qualidade, sem fazer força, tu vê o momento que os caras querem jogar, eles jogam, e é um jogo extremamente difícil. Só que o Inter tem esse retrospecto aí que dá força, né? É algo que dá segurança, e tem a figura do Abelão. Para mim, a figura do Abelão é crucial. Eu falei lá no início, né? Quando saiu o Kudê, eu fui contra. Eu não acho legal trocar um treinador no meio de uma competição. E fiquei receoso pelo Abel. A gente sabe da história do potencial dele, mas ele estava totalmente afastado e aposentado. Mas aí a gente vê, digamos, um renascimento de Abel Braga. E o potencial que ele tem como agregador. Ele fala a linguagem do jogador, né? Ele chama o grupo para si. Ele coloca, mesmo no time reserva, aquela gana de eu preciso de ti, tu é importante. Tu vê os jogadores vibrando, o grupo fechado. É diferente quando o cara vê, quando o Inter faz um gol, sai todo mundo da casa mata se abraçando. O grupo tá querendo muito. E hoje, para o Inter não ganhar o brasileiro, vai ter que fazer muita força, né? Vai ter que errar muito. Mas, repito, todo cuidado é pouco. Temos 5 jogos ainda e acredito aí que com as 2 vitórias em casa do jogo restante, de repente mais uma vitória fora de casa, o Inter não precise ganhar mais as outras 2. Dani, para te botar nessa conversa, Edenilson e Patrick hoje vivem numa bolha de vidro, né? Eles não podem pegar Covid, eles não podem se lesionar.
que tu acha? Eu vejo os dois como fundamental para essa campanha do Inter ser vitoriosa, que os dois estejam em campo e fazendo o que eles vêm fazendo, né? O Edenilson e o Patrick ali são os motores do time, né? Ali fazem toda a diferença. A presença deles em campo transforma. O Inter é um com eles e sem eles. Pode ver ali até hoje, né? O lance do gol ali do pênalti, assim como na semana passada, né? Aquela bola, como o Edenilson mesmo diz, ela pesa um chumbo. Da mesma coisa tu cobrar um pênalti quando tá 3-0, né? Aí imagina tu cobrar um pênalti quando tá 1-1 num clássico, último minuto. Aí imagina tu cobrar um pênalti hoje também, 1-1, contra um adversário que vem feito uma baita campanha no retorno do Brasileirão, né? E que estava tendo um bom volume de jogo, e sabia que se aquele pênalti ali tu perde ali, não sabe se teria outra chance tão claro de fazer um gol, assim como até de fato nós não tivemos depois, né? Aquele pênalti ele foi um achado. Então o Edenilson ali, por mais que teve muitas críticas, eu mesmo também até algumas vezes acho que em alguns jogos importantes ele não teve aquela contribuição esperada, isso trazendo um resgate desde a final da Copa do Brasil do ano passado, contra o Atlético Paranaense. A gente espera um pouco mais, nós como os colorados, que nós tínhamos como referência jogadores como Guenazu, Magrão, né, aqueles jogadores que quando chegava na decisão, os caras botavam o sangue no olho e não tinha, né, como perder uma final assim. E o Edenilson tem, com a chegada do Abel aí, ele assumiu o protagonismo, né, dentro da equipe, assim como o Patrick, que é um rompedor, é um jogador que faz uma jogada totalmente previsível, todo mundo sabe que vai pegar a bola, vai baixar a cabeça e vai tentar fazer aquela individual. Então, acho que não vai conseguir, quando vê, ele consegue passar. Então, esses dois jogadores aí, eles retratam muito o estado, dão confiança para a equipe. Hoje, se a gente perde o Edenilson ou o Patrick em meio a um desses jogos decisivos que nós vamos ter aí pela frente, vai complicar. Mas dando ali a continuidade que o Marcelo estava falando, a questão do Abel, né, eu acho que o grande mérito dessa retomada do Inter, esse reencontro do Inter no Campeonato Brasileiro, o Abel ele conseguiu dar confiança para a gurizada, que era algo que o Kudê, eu gostava do trabalho do Kudê, mas eu vejo que ele tinha algumas teimosias, né, como o Musto, assistência no próprio Marcos Guilherme, com alguns jogadores, e não dava aquela confiança para os guris, tanto que o Yuri Alberto não ia estar jogando com ele. O Maurício, ele não ia aproveitar, ele foi contrário à contratação da gurizada mais nova, né? E dizia muito que era um gurizada que não tinha minutagem em Série A de Campeonato Brasileiro. Então, o Abel, quando colocou o Praxedes, deu continuidade para o Praxedes, para o Peglo, dá confiança, isso aí também, de certa modo, a equipe dá uma rejuvenescida, e o Inter precisava disso, de ter mais gurizada dentro de campo, até para o Edenilson, que não é tão novo, e o Patrick, que são jogadores que já têm uma certa idade, eles também poderem ter aquele jogador mais novo para correr por eles. Então, eu vejo muito isso aí. O Inter conseguiu se reencontrar muito no campeonato por mérito do que o Abel, esse comando de vestiário, ele abraçou o vestiário também abraçou ele. O Abel tem uma história triste, que a gente sabe aí nos últimos anos, né? E eu acredito que o grupo enxergou nele como o paizão, né? E aí hoje dá para ver que o grupo está muito unido, o grupo está jogando pela última bola, o grupo está correndo atrás, o grupo está querendo. E isso aí que vai ser o diferencial se o Inter vier a conquistar o título, muito por questão de que o grupo acreditou e o grupo se sentiu abraçado pelo treinador. Para vocês, para nós poder também encaminhar esse assunto do Inter, a quem vocês consideram o seu principal candidato a daqui a pouco brigar com o Inter nessas últimas 5 rodadas?
Eu já vi que alguns têm opinião diferente. Eu queria só um bate-bola rapidinho. O nome, qual é a equipe e o porquê? Bom, eu, em primeiro lugar, Atlético, né, porque eu acho que tem um elenco bom, não é tão bom quanto o Flamengo, e um técnico que, apesar de algumas curiosidades do técnico, ele consegue comandar bem a equipe. E depois o Flamengo. Então, se o Inter não for campeão, ou é Atlético e depois Flamengo. Também vejo o Atlético e o Flamengo, mas é bem assim, o Atlético eu vejo com o treinador que faz mais diferença, né? E o Flamengo tem o elenco, né? Mas eu não vi a liga ainda do Ceni com o grupo, né? O grupo do Flamengo é muito órfão ainda do Jorge Jesus. Então eu vejo que ainda, tanto que o Dominique não conseguiu ganhar porque teve aquela sombra do Jesus, e aí o Ceni está tentando a cada dia conquistar ali o grupo, mas o grupo ainda tem muita dependência, a dependência do Jesus. Então, dentro disso aí, são os dois adversários, né? Aí essa é uma pergunta difícil e aí que a gente vê como o campeonato é equilibrado, embora o Inter esteja aí a 5 pontos. Eu respondo essa pergunta com a rota do título aqui, uma imagem que eu recebi com os próximos jogos do Inter, Atlético Mineiro e Flamengo. E volto aí a afirmar que o Flamengo ele tem o melhor plantel e tem um confronto direto com a gente, que vai ser uma final. Vai ser um jogo decisivo, acho que independente do resultado de amanhã. Porque a gente fala em 5 pontos, né? 5 pontos, se o Flamengo acontece de nos vencer, transforma em 2. O Atlético Mineiro, ele tem o caminho mais fácil, né? Ele vai pegar ali o Goiás, Fluminense, Bahia, Sport, vai pegar o Palmeiras, que não vai querer nada com o campeonato. Então, eu acho que o principal adversário ainda é o Flamengo, pelo que ele vem mostrando, pelo futebol que ele mostrou aqui, inclusive, contra o Grêmio. Mas o Inter, ele tá com tudo para conseguir voltar a ser campeão brasileiro. Depende só das forças dele. Mas tem que cuidar o Flamengo e o Atlético Mineiro na sequência ali. Eu concordo contigo, Marcelo. Eu acho que o Flamengo, pelo time que tem, pela capacidade que esse time pode ter e pelo confronto direto que pode vir a ser uma final nesse campeonato, né, que é o Inter e o Flamengo, se eu não me engano, na penúltima rodada, que Sim. Tudo pode acontecer no Rio de Janeiro, porque daqui a pouco até a torcida pode ter no Maracanã, né, porque a gente não pode duvidar de nada. Sim. Mas eu vejo como o Flamengo o maior concorrente do Inter nessa campanha, mesmo que não esteja no padrão Flamengo do ano passado, mas a equipe é muito boa. Quando tu tem um Gabigol jogando e o Gabigol não tá bem, daqui a pouco tu tem um Pedro no banco, a gente já vê a qualidade do Flamengo, que é muito superior a qualquer outro dos concorrentes. Mas, bom, encerramos então Grêmio e Inter para essa semana, para esse primeiro episódio, e eu queria trazer para vocês Libertadores ontem, Palmeiras bicampeão da América, Abel Ferreira, o mais novo português sensação, né? Como é que vocês enxergam que foi o jogo ontem? Não sei se vocês acompanharam essa final, puderam ver. O Palmeiras venceu no finalzinho do jogo contra o Santos, num gol do menino que era daqui do Juventude, que a dupla Granal mais uma vez deixou escapar um talento. Como é que vocês enxergam esse Palmeiras? Como é que vocês viram essa final? E a minha última pergunta sobre Libertadores é: final única na Libertadores é bom ou é ruim? Na minha opinião, esses últimos 2 anos mostraram 2 jogos bem abaixo e que a gente não vai conseguir trazer mídia para esses jogos da maneira que está acontecendo. Olha, Rafa, tem 2 pontos aí, né? Até eu vi um meme sobre essa final da Libertadores, que eu concordo. O cara diz lá, já pensou 2 jogos de Palmeiras e Santos, ter que aguentar assistir mais um. Então o jogo foi ruim tecnicamente. E muito também, eu acho que da final única. Aqui nós não estamos preparados para ter uma final única. Então, nesse quesito, eu mantenho a lógica que era antes. Jogo em casa, jogo fora, e aí lota em casa, vai lá, lota para outra torcida, e eu acho que dá mais emoção. São jogos, é um jogo importante, né? É um evento importante, a final da Libertadores. E com um jogo só é uma retranca, o pessoal espera para o final do jogo, e aí pênalti, enfim. A minha opinião ainda é 2 jogos, e
sobre o jogo tecnicamente muito fraco e a minha torcida era para o Palmeiras realmente, porque também não queria deixar o Santos aí se distanciar nesses títulos da Libertadores, né? Os maiores campeões aí, o pessoal sabe, Santos, Grêmio e São Paulo, né? Então, agora o Palmeiras tem 2 e a gente continua aí na parte de cima dessa pirâmide. Como é que vocês viram, rapaziada, Daniel e Marcel? E para também mais um questionamento, Marinho eleito rei da América, passou tanto pelo Grêmio como pelo Inter e aqui não deixou saudade em lugar nenhum. Como é que vocês projetam esse prêmio ao Marinho, a campanha que ele fez e como vocês viram a final de ontem? Pode começar aí qualquer um dos dois. Eu acho que assim, primeiro que foi uma final de Libertadores sem emoção. Aí, claro, palmeirenses e santistas vão falar que teve emoção porque é da torcida, mas acho que todo mundo chega a esse consenso e vê que, cara, que final, mas sem emoção. E eu concordo, a final tem que ser em 2 jogos. Assim como o Campeonato Brasileiro seria mais emocionante se a gente fizesse ali, né? Não como antigamente, que eram os 8, mas os 4, como falaram anteriormente. Mas assim, foi um jogo morno, né? Um jogo fraco tecnicamente, um jogo sem emoção, né? Os dois esperando um erro do outro. Foi aquele jogo de xadrez, né? Mas, ok, foi merecido. Se foi campeão o Palmeiras, foi campeão por merecimento. Mas a questão de o Marinho ser considerado ali o rei da América, eu acho que só reforça o quanto a final foi fraca, porque o Marinho também não se destacou numa final. Daqui a pouco, se tivesse um jogador do Palmeiras que vinha numa crescente e tivesse se destacado, ele seria, de fato, o jogador, o rei da América. Mas o Marinho, pelo que ele fez, né, se a gente pegar o contexto mesmo da Libertadores, ele foi muito bem, né? Ele fez parte desse crescimento, dessa evolução do Santos, junto com o Cuca, que foi o grande destaque, né? Que no final teve também toda aquela polêmica. Mas resumindo, jogo sem emoção, não concordo com a final em apenas um jogo, fraco tecnicamente. Parabéns para o Palmeiras aí, que foi bicampeão, e acredito que os gremistas, né, estavam numa de torcer também pelo Palmeiras, não só por essa questão, mas também que daqui a pouco pegar o time mais desmobilizado, né? Mas eu acho que final é final, ninguém vai entrar numa final de Copa do Brasil tirando o pé. Então é outro jogo, é outra final. O Palmeiras é um time difícil, o Grêmio tem um histórico aí de Libertadores, mesmo vivendo um momento de oscilação. Eu acho que vai ser uma baita final e vai ser mais emocionante do que a final da Libertadores que nós tivemos aí. Também assim, a gente que os amantes do futebol que criam toda uma expectativa, uma final da Libertadores, né? E aí quando tu vê um jogo bem morno mesmo, era aquele jogo que tu tá com o celular na mão e tu te distrai rapidamente com outras coisas no WhatsApp, porque não te prendia, não teve aqueles lances assim de intensidade, de defesas, jogadas que realmente vai ser um gol a qualquer momento. O jogo estava se desenhando para ir ali para a prorrogação, para os pênaltis, estava um esperando pelo outro, então faltou mesmo uma emoção que quem gosta de futebol de poder dizer assim, foi uma baita de uma final. Mas acredito que o Palmeiras foi, se tivesse saído um vencedor ali, acho que ficou em boas mãos. Ao longo da campanha, todo o trabalho que o Abel realizou com o grupo, né? Gostei muito da entrevista dele pós-jogo, né? Onde ele valorizou o trabalho do Vanderlei. Então, tive também escutando já algumas entrevistas de alguns jogadores do Palmeiras e eles elogiavam muito a atitude do português no vestiário. Então, como ele trata os jogadores. Então, acredito que ficou em boas mãos. O Cuca me surpreendeu, a mobilização que ele fez com o time do Santos. Né? Então, fez um trabalho bom, com o grupo dele mais limitado. O Marinho, acredito que passou Inter e Grêmio aqui, né? Mas ele não teve não se encontrou no Santos. A camisa do Santos fez bem para o Marinho. Ele se achou na Vila Belmiro, assumiu um protagonismo dentro da equipe e dá para ver que se sente bem dentro do esquema tático do
que o Cuca montou para a equipe. Então, agora é isso aí. Acho que o Grêmio vai fazer uma baita de uma final aí com o Palmeiras, dependente se vai ser um jogo com o Palmeiras já ter sido campeão, e quando chega uma final todo mundo quer, né? E o Palmeiras tem muito espírito ali do próprio Felipe Melo, aguerrido, um cara que quando chega na decisão tu vê que o cara não quer perder, nem no para o ímpar. Então vai ser uma baita decisão aí para quem é o Grêmio na Copa do Brasil com o Palmeiras. E também concordo que, afinal, um jogo único aí, a gente não tem aquela mesma emoção que é o que a gente estava falando do Campeonato Brasileiro. Então sobe a placa dos acréscimos, né? E vamos para as últimas mensagens, as últimas despedidas de vocês. Começa por ti, Dani, já que várias vezes tu ficou por último. Aonde te encontrar nessa semana, como é que tu espera essa semana acontecendo, e tuas últimas palavras para esse primeiro episódio da Casa Mata. Show de bola, Rafa. Então, assim, a semana aí, a gente espera aí poder estar completando mais essa semana aí com bastante saúde, todos nós aí, nosso ambiente de trabalho, né? Que a gente possa ter aí bons eventos esportivos num todo para poder acompanhar, para que a gente possa aí dar continuidade aí com o programa, com novas novidades sempre, poder comentar bons resultados, bons lances, aí uma satisfação enorme aí de ter trocado essas ideias aí com esse grupo qualificado aí que a gente tem aí no domingo, começando já bem a segunda-feira aí, com as energias bem renovadas. Passo para ti, Marcel. Tuas últimas falas nesse domingo feliz, vermelho, e quem sabe de um sprint final para o Campeonato Brasileiro. Vamos lá, que siga assim, então. Que siga assim. A nossa próxima final é agora, quinta-feira, dia 4 de fevereiro, contra o Atlético Paranaense, e que sigamos assim, jogo a jogo e com os pés no chão. Esse é o discurso do Abel e de todo o grupo. Vejo o grupo muito focado. Joga bem, ganha. Joga mal, ganha também. Então não é sorte de campeão, como o próprio Abelão falou. Não, é o grupo focado e que sabe o que quer. Quer o título brasileiro. Ainda tem 5 rodadas, então sigamos com o pé no chão. Teremos uma grande final também da Copa do Brasil, né? E aí, assim, hoje, como primeiro programa, satisfação de poder participar. Eu sei que os ânimos foram mais tranquilos, a gente sabe que na rivalidade Grenal é diferente, em outros fóruns é diferente, mas a ideia é essa, a gente falar da nossa análise. Mas eu, como colorado, né, quero que o Renato continue com essa autoconfiança, né? Continue até com essa arrogância, para daqui a pouco a gente ter um resultado aí também que não vai ser muito do agrado, e que ele pare de falar na arbitragem também, né? Ele é técnico de futebol, ele não é comentarista de arbitragem. Excelente semana a todos, principalmente com muita saúde. Passo agora para o meu bruxo, Fagner, do lado azul, para se despedir e dar suas últimas ideias para esse primeiro episódio. Eu quero agradecer muito esse momento, dizer que foi um prazer conversar com vocês, né? Hoje, de forma assim mais ponderada com os colegas, só dizer também que para o Marcel a arrogância do Renato deu 7, 8 títulos nos últimos anos, então realmente que possa continuar assim. Agradeço aos colegas que essa semana aí para o Inter continua as finais, né? Como o Marcel falou, e o Grêmio então tem a sua final, que é da Copa do Brasil. Obrigado a todos, obrigado pela experiência e vamos lá, que aí temos muitos episódios pela frente. Então tá, rapaziada, esse foi o primeiro episódio do Da Casa Mata. Montei um time forte, que nem diz o meu treinador, confio no meu grupo, e que vocês possam curtir então o canal no YouTube da Casa Mata, se inscrevam lá, nós vamos fazer todo o lançamento desse material também no YouTube, e que vocês procurem na sua plataforma do Spotify, também da Casa Mata, lá vai estar todos os nossos episódios para que vocês possam ouvir em suas caminhadas, suas corridas, na ida para o trabalho.
Usem esse material, nos procurem, mandem a sua corneta e que nós vamos estar abertos para levá-las para todo momento. A gente está fazendo essa resenha tranquila, leve e que a gente possa discutir e ver possibilidades para a nossa dupla. Valeu? Muito obrigado a todos. O primeiro episódio foi lindo, cara.